Verdade. Então, continuando a constelação familiar, para quem é a primeira vez que assiste ao programa e que escuta o programa, constelação familiar é um método de terapia breve que foi criado pelo alemão Bert Helling. Ele era um padre missionário e viveu na África do Sul durante muitos anos, numa comunidade Zulu, lá na África do Sul. E foi nessa comunidade, foram 16 anos só em convívio com essa comunidade, ele fez as observações dele, como que era o relacionamento ali naquela comunidade. E ele observou várias posturas que atuavam ali naquele convívio ali, que ele percebeu que essas posturas, essas dinâmicas existentes dentro dessa comunidade, faziam com que a comunidade era bem coesa, eles todos trabalhavam um para o outro, né, que é o sistema. Então, o sistema familiar, né, que é o sistema dessa comunidade, ele tinha as pessoas desse sistema tinham um comportamento que o Bert achou assim, nossa, se a gente seguir esse comportamento aí, não haverá emaranhamento em sistema nenhum. Aí ele criou as leis do amor, a ordem do amor, baseado nessas observações. Então, em vez de rejeitar as pessoas, né, eles abraçavam e apoiavam, né, dava apoio, né, assim, para melhorar, né, aí uma dessas leis que seria o pertencimento. Né? Ninguém exclui ninguém. Todos tinham direito de pertencer. E aí mostra, ao né, sistema. o erro para consertar, né? E outra comportamento que existia era a hierarquia, que os mais velhos vinham primeiro que os mais novos. Eles eram mais respeitados, né? Os mais velhos eram honrados pelos mais novos. Então, mantinha essa hierarquia. Quem chegou primeiro tinha precedência de quem chegou depois. Né? E a outra era o dar e receber, a cooperação, o equilíbrio que existia ali. Então, com essas observações, foram muitos anos. Depois ele fez vários cursos, né, de psicanálise, ele era um psicoterapeuta, e ele foi acoplando ao estudo dele, às práticas dele, porque esse método ele era todo praticado, né? Não era simplesmente via e colocava ali como se fosse uma teoria. Não, ele era praticado mesmo. Ele viu que essas leis, elas agiam no sistema, mesmo se a pessoa não tivesse consciência dela. Então, ele foi aprimorando os estudos dele. Ele usou do script da análise transacional, a gestalt terapia, então várias vertentes aí da psicanálise, né, que ele usou para dar força a esse método. E além do método, ele é uma filosofia de vida. Né? Verdade. É uma filosofia de vida. Então, no último programa, nós falamos do dar e tomar, né, Graça? Uma das leis. Que é o dar e receber, dar e tomar, a cooperação. Isso tudo é uma coisa só, faz parte, né, de uma dessas leis que o Bert Helling nomeou como a lei do amor, as leis do amor. E hoje nós vamos falar sobre o pertencimento, que é outra lei. Nós já falamos do dar e tomar, hoje a gente vai falar do pertencimento. Isso. Né? Que é outra lei que rege aí o sistema familiar. Então, o que eu resolvi fazer, Graça? Da outra vez eu contei a historinha lá do Juan Garriga, né? Hoje eu vou trazer uma alegoria que é o mito da caverna,
Já ouviu falar do mito da caverna? Não. É uma alegoria que tem no livro do Platão, que é o grego filósofo, né, um dos mais famosos do mundo, até hoje, desde a Idade Antiga, né, porque ele é do século IV antes de Cristo, e até hoje está super atual, né, a filosofia dele. Ainda até hoje. É. Então, o Platão ele foi discípulo do Sócrates, né, que foi também o que revolucionou a humanidade. Né? Às vezes, uma pessoa só faz muito mais do que várias pessoas. É verdade. Né? Ele tem esse poder aí, porque o Sócrates ele era um orador nato. Né? O que é orador? Vem da palavra oratio, né? Que é falar com o coração. Oração, falar com o coração. Né? Então, o Sócrates ele era um orador maravilhoso, né? Excepcional. Mas ele era um homem que não sabia nem ler nem escrever. Né? Às vezes ninguém sabe disso, né? Uma pessoa tão inteligente não sabe ler e escrever. Mas ele era de origem humilde. Né? A mãe dele era uma parteira e o pai era acho que ele era um comerciante. Não, era uma pessoa, um artesão, não lembro bem qual que era a profissão do pai. Mas era uma pessoa simples. Então, o que o Sócrates fazia? Ele ia lá para a praça, lá onde que as pessoas se reuniam para dialogar, para discutir leis, né, que é a ágora, né, que eles falavam. E ali ele começava a expor as ideias dele. E eram por meio de diálogos, né, as premissas, as conclusões. E existia naquela época os sofistas. Os sofistas eles eram pagos para fazer o lobby ali do governo. Né? Então, eles faziam, eles eram eloquentes também, muito, né, tinham o dom da oratória, mas o que eles faziam lá era convencer as pessoas que quem pagava para ele era o ideal, né? Que aquele governo, que geralmente eram os tiranos que pagavam esses sofistas para fazer o lobby, né? Das leis e tudo mais, para convencer as pessoas que aquilo era o ideal. Né? E o Sócrates vinha de forma totalmente gratuita, que ele não recebia para isso, ele simplesmente chegava e colocava por terra todos os interesses do governo. Aquele lobby que tinha sido feito. E os sofistas ficavam, né, com muita raiva disso, porque eles ganhavam para isso, e o Sócrates atrapalhava a vida deles. Né? Então, teve muita discórdia aí. O Sócrates foi perseguido por isso. Né? E o Platão era jovem, mas era filho de pessoas abastadas, né? Que ele era até sobrinho do tirano lá da época, do poder maior lá. E ele estudou, porque a família tinha condição, a família queria que ele fosse um tribuno, né? Um advogado na época. E colocou ele na escola, então ele era muito inteligente, ele estudou. E aí o pai dele falou assim, eu quero que você tenha o dom da palavra, da oratória. Então você vai lá na praça lá e observa um tal de Sócrates lá, que ele fala muito bem, então você vai aprender com ele. E o Platão, ele não queria mexer com isso, ele não tinha vontade de ser advogado. Mas ele era muito obediente, né? Ele foi lá assistir as argumentações do Sócrates. Né? E ele ficou encantado com Sócrates. Né? Ele ficou maravilhado com Sócrates. E ele falou, é isso aí, é onde meu coração está. Eu vou ser um discípulo dele. Eu vou trabalhar na filosofia, para a tristeza dos pais. Né? Porque filósofo não ganhava nada, a não ser os sofistas lá, né? Que eram mais um lobista, que era como se fosse lobista hoje. Né? E ele falou, não, mas eu vou seguir o Sócrates. E abandonou tudo e foi atrás do Sócrates.
E o Sócrates recebeu com muita... Esse é o homem que eu estava esperando, Sócrates falou. Porque ele passaria a escrever toda a obra do Sócrates, que o Sócrates não sabia escrever. E o Platão seria aquele que ia colocar no papel tudo que o Sócrates, todos os ensinamentos do Sócrates. Então, eles fizeram uma parceria muito, muito boa. Só que isso incomodou muito, né, o poder. E o que eles fizeram? Eles fizeram Sócrates se suicidar. Obrigaram Sócrates a se suicidar. Cicuta, né, que chama aquele veneno? Tem. Ele foi obrigado a tomar cicuta, né? Então, como dizer, ele foi obrigado a se suicidar, né? E ele tem até uma obra maravilhosa sobre a morte, né? O Platão fez sobre a morte, na visão do Sócrates. Mas aí o Sócrates deu continuidade aos estudos, fundou a academia. E, depois de muitos anos, ele escreveu sobre as obras do Sócrates, sobre a filosofia do Sócrates, tudo que ele aprendeu com Sócrates. Ele escreveu um livro chamado A República. Nesse livro, A República, ele tem vários livros, são 24 livros. E hoje eu trouxe um dos livros que antes, como Jesus, ele falava em metáforas, né? Então, para as pessoas entenderem, contava histórias, era metáfora. E a filosofia usava disso, né? Essas alegorias, que são esses mitos. Então, esse livro 7, que é o mito da caverna, né? Que hoje eu trouxe para a gente falar que tem tudo a ver com pertencimento. Uma das leis da constelação familiar, que também é uma filosofia. Então, a historinha é a seguinte, o mito da caverna. É uma história que é como se ela é atemporal. Qualquer época, ela está atual. Né? Porque ela conta sobre o relacionamento da humanidade, sobre a convivência da humanidade. E esse livro, A República, Platão fala especificamente sobre a justiça. Então, ele fala sobre a justiça contando esses mitos, essas historinhas, que tem toda uma simbologia para as pessoas entenderem. Né? Então, ele contou essa história, né, que esse livro, A República, é todo em diálogo, e o protagonista aí é o Sócrates, né, que dialoga com as outras pessoas, e vão chegando à história, né, as conclusões lá. Então, ele conta que era uma vez, né, numa caverna profunda, existiam alguns cativos, uns homens e mulheres, que ficavam presos, acorrentados, lá no fundo da caverna. Esses homens, desde a tenra idade, eles foram presos ali. Então, eles viveram a vida toda ali dentro daquela caverna, lá no fundo da caverna. Atrás deles tinha um muro, um paredão. Né? Vamos imaginar aí uma caverna aí, bem profunda, né? Atrás um paredão. E atrás desse paredão tinha umas pessoas que ficavam manipulando umas estátuas, uns desenhos, umas gravuras nesse paredão. E atrás desse paredão dessas pessoas tinha uma fogueira. Essa fogueira iluminava, né, ela que dava a luz para passar por essas figuras, para refletir na parede. Então, lá na parede, lá na frente, os cativos, as pessoas que estavam presas lá nas correntes, a única visão que elas tinham era daquelas imagens que passavam, aquelas sombras que passavam lá, que as pessoas que ficavam manipulando ficavam mudando a figura, né? Então, o que acontecia? Era aquele mundo deles. É só aquilo que eles viam. E ali, eles ficavam sentados, eles eram acorrentados de tal forma que não tinha jeito nem de virar a cabeça. Gente, isso é uma alegoria, né? Alegoria. Não é a coisa real, né? Real, não.
era só como para explicar o que em relação à justiça e tal. E aí essas pessoas ficavam ali inertes, né, sentadas na mesma posição a vida inteira e vendo aquelas imagens. Quem passava essas imagens chamava de os amos da caverna, que eram as pessoas que ficavam ali mudando as imagens, porque eles tinham que mudar sempre aquelas imagens. Porque senão as pessoas, os cativos, iam falar, vai, essa aqui eu já vi. Né? E aí ia despertar alguma coisa. Então, ali eles ficavam vendo a própria sombra, né? O único contato que eles tinham era com a própria sombra e com a sombra que era transmitida ali pelos amos da caverna. E ali eles ficaram muitos anos, sempre esses amos, eles morriam de rir deles, né? Que às vezes eles faziam comentários. Eles achavam que eles livres, né? Então, eles viviam ali sentados, então o que acontecia? Eles tentavam ficar mais confortáveis possíveis, né? Possível. E eles conversavam entre si. E ali os amos, ele tinha as vozes, né? Os amos tinham as vozes e as figuras, né? Os amos incentivavam eles a votar num líder ali. Né? Então, é boa ideia, vamos votar um líder. Quem que seria o líder? O líder é aquele que mais viu figura, que mais viu as imagens, as sombras, porque ele era o mais velho. Né? Quem está ali há mais tempo, porque eles iam morrendo, né? De inanição e tal. Aí, o mais velho que sempre era o líder, porque ele tinha visto mais figura, ele era mais experiente. Né? E ali eles votavam, eles se achavam importantes, porque ele podia votar. Né? Eu posso votar, eu sou uma pessoa livre. E ali o que acontecia? Era uma escravidão inconsciente. Eles eram escravos, inconscientemente eles eram escravos. Eles não tinham consciência que eles eram cativos ali. Porque a vida inteira eles conheceram aquilo. Né? Então, por exemplo, a gente tem consciência de alguma coisa quando tem um contraste. Né? Por exemplo, essa caneta. Essa caneta azul e essa vermelha. Né? Por que eu sei que essa é azul e essa é vermelha? Porque teve o contraste, cada uma cor. Na hora que acaba o limite da cor azul, começa o limite da cor vermelha. Então, eu tenho esse contraste. Né? Eu tenho a consciência. Lá não, lá eles não tinham esse contraste. Que a vida inteira eles viveram ali, a única coisa, isso aqui que é a vida. Né? Isso que é a vida, olha só. É um lugar confortável que eu posso sentar, perto dos amigos, né, as pessoas, meus familiares que estão aqui. Né? E eu estou ali, olha o privilégio, estou vendo aquelas imagens. Né? Que imagens maravilhosas. Mas, um certo dia, como tudo na vida, alguém começa a se remexer. Algo, até, como diz Bert Hellinger, é algo que é muito além. Né? É uma consciência espiritual que seja, né? Universal. Começa a acordar ali. Né? Então, aquilo começa a incomodar. Falei, será que é só aquilo ali que existe? Será que são só essas imagens? Né? Essas vozes que a gente escuta, o mundo é isso? Mesmo ele não tendo tido contraste nenhum, ele começou a remexer, porque é do ser humano, é da essência. Isso. A gente não pergunta, né? Será que a vida é só isso? Né? E aí o que acontece? Essa pessoa começa a se remexer, começa a mexer nas correntes. Essas correntes, eu não tenho que ficar acorrentado aqui, isso incomoda. E um dia ele consegue sair dessas correntes. Aí ele fala com os amigos, com o pessoal lá, até familiares às vezes, vamos comigo, vamos desbravar isso aqui, tem uma outra luz lá no fundo. Deve ter alguma coisa lá, não pode ser só isso aqui. E aí os outros, você está louco? Você vai sair aqui
dessa vida confortável que nós temos alimento aqui, nós temos uma cadeira confortável, né? Nossos amigos, nossos parentes estão todos aqui. Para que você vai querer sair? Você está louco. E ali ele fala, não, mas deve ter alguma coisa a mais aí. Vamos procurar aí que tem alguma coisa a mais. Tem uma luz lá que eu tenho certeza que ela é uma luz mais forte. Aí você, não, fica aqui, você está muito maluco. Olha o que você está fazendo. E aí, então, vamos fazer uma relação aí nessa hora, com a constelação familiar e com pertencimento. Né? O que seriam essas pessoas aí, acorrentadas? Somos nós que não temos consciência, né, do que é realmente a vida, do que é bom, o que é algo além. Que a gente pode fazer. Não simplesmente o ter ali aquele conforto. Mas a gente não quer sair da zona de conforto. Né? É muito desgastante sair da zona de conforto. Então, Bert fala sobre essas pessoas que ele considera a ovelha negra da família. Né? Aquele que vai contra a consciência familiar. Nós temos a nossa consciência individual, né? E tem a consciência familiar. A consciência familiar é aquela arcaica, aquela que, desde os primórdios lá, de que o homem é homem, ele vem trazendo, geração em geração, a nossa ancestralidade, até chegar no meu bisavô, meu avô, meus pais, minha família. E ali, aquele padrão, ele vai se repetindo, né? Porque nós temos aquele, como eu falei, o código. Cada sistema tem seu código, que a gente segue aquele código. Então, é considerada a boa consciência, a leve consciência leve. Né? Porque eu estou seguindo a minha família, os costumes. Né? Todos são católicos, eu sou católica também. Todos gostam de carne de boi, eu também gosto de carne de boi. Né? Todos, na minha família, todos são médicos, eu também tenho que ser médico. Então, aquela consciência familiar, que a gente é fiel a ela, é leal a ela. Quando um resolve, espera aí, por quê que eu tenho que ser médico? Eu não quero ser médico, eu quero ser um músico. Aí a família fica, mas você é um músico, você quer ser músico? Você não vai ganhar dinheiro. Músico não dá nada, músico vive pobre. E ele fica ali tentando ser o que o coração dele sempre indicou para ele. Né? Ele quer seguir a má consciência, que ele vai para a vida. Ele não quer ser aquele que faz igual todos da família. Aí ele se rebela. Ele tem um atrito enorme. E nesse mito da caverna, esses cativos, quando eles condenam aquele que se soltou da corrente, eles estão falando assim, espera aí, você tem que ser leal a nós. Você não pode sair, você vai ser excluído se você fizer isso. Né? Aí ele fala, e o que a gente mais quer na vida? Pertencer. Né? É terrível quando a gente é excluído de algum sistema. Já mesmo se for entre amigos, se for no trabalho. Né? Verdade. Nós não aguentamos isso. É muito forte, é muito pesado quando a gente nada contra a correnteza, né? Para ver novos horizontes. E ali ele fala, não, eu vou ver o que tem lá fora. E ele sobe a caverna lá no fundo, ele vai por outro lado e vai escalando ali. E a caverna é muito íngreme, né? Ele passa por... E ele é uma pessoa que a vida inteira ficou sentado, não tem, a compleição física dele não suporta, né? Esse peso aí de ficar andando, subir.
mas ele enfrenta todas as situações que tentam barrá-lo, né? Essas crenças limitantes, né? E ali ele se sente culpado também, porque ele abandonou a família ali, né? Ninguém quis ir com ele. Ele vai, sobe e cai várias vezes, 1000 vezes ele cai e sobe de novo. Quando ele chega, aí ele vê a luz cada vez mais forte. Ele chega naquela abertura e vê aquele sol, era meio-dia, né? O sol no pico. Ele vê aquele sol, aquela luz. E o que acontece com ele? Ele chega lá, todo arrebentado, porque sofreu muito para subir. Né? Várias vezes ele pensou, gente, será que eu não devo voltar? Voltar a minha vidinha lá? Continuar na mesmice. Na mesmice? Porque, olha o que está acontecendo. Será que isso é castigo? Porque eu resolvi rebelar? Mas ele fala, não, eu vou, a luz está lá. E ele foi. Quando chega lá, ele fica cego. Ele fica cego, porque quando você está no escuro e vai para a claridade, você fica totalmente cego. Aí aconteceu isso. Ele deita lá, ele sai e deita na grama lá, e o sol muito quente, ele totalmente cego, aí que ele fica mais achando, né? Por que eu fui desleal à minha família, né? Olha a culpa que ele sente. E ali, lá para de tardinho, o sol foi se pondo e a visão dele foi se restabelecendo. Quando ele vê aquela maravilha, aquele céu maravilhoso, os pássaros, as árvores, as flores, aquela relva, o rio, ele falou, gente, que maravilha isso! Isso que é vida! Né? Aí ele trouxe o quê? A consciência do que realmente é a verdade, que aquilo tudo que ele vivia era uma ilusão. Aquelas imagens eram uma ilusão. Não era o que era real mesmo. Real é aquilo que ele estava vivendo ali. É o que acontece hoje com a televisão. Né? A televisão não traz as imagens para a gente prontinhas. Você não precisa pensar, não. Você não precisa nem viajar, já está pronto. Está lá tudo. Já está prontinho ali. Você não precisa de ir contra alguma opinião, não, porque está tudo prontinho ali para você. Então, são esses buscadores que o Bert Helling fala, que são aqueles que vão buscar lá no inconsciente o que estava ali emaranhando aquele sistema, que estava fazendo ele tão infeliz. Ele vai ver aquele dia, e o sol nesse mito, ele representa o bem, né? A sabedoria, o bem, que é o filósofo, seria o Sócrates. Né? Ele faz essa analogia aí. E ali, o Platão fala, né, que esse homem ele vê o que é verdade mesmo, e ali ele fica tão maravilhado com aquilo, ele fala, gente, eu vou buscar meus amigos lá, porque isso aqui é muito maravilhoso. Né? Não pode... Já pensou, vou deixar meus amigos ali naquela cegueira, naquela consciência cega? Né? Ele vai e resolve buscar os amigos. Quando ele volta, a descida todo santo ajuda, né? Ele foi desbengolando lá para baixo, aquele monte de pedra. E quando ele chega lá todo machucado, né? Porque ele arranhou para todo lado, muito cansado, ele chega perto dos amigos e totalmente cego. Porque ele saiu da claridade e entrou na escuridão. A mesma coisa aconteceu. Ele voltou a ficar cego. E ele vai e chega para esses amigos e fala, eu vim buscar vocês, porque isso aqui não é vida. Isso aqui não é o real. Real que tem lá fora. Aí os amigos, você está louco? Eu não vou. Olha, sai daí que você está atrapalhando as minhas imagens. A gente não faz isso aí. Você está lá sentado na frente da televisão, vendo as suas novelinhas. Quando passa na frente, você tem... né? E ali foi a mesma coisa. Então, quer que dá? Não. E ali ele fez a mesma coisa, né? Que
Não, aí o pessoal, sai daí, você está me atrapalhando, o que você vê? Olha só, olha que maltrapilho que você está, que bela vida é essa que você viu lá fora, que te machucou todo, que te deixou cego, porque quem que era o líder lá, dentre eles? É aquele que enxergava mais, que tinha visto mais imagens. E quando eles veem esse homem chegando totalmente cego, falei, nossa, isso aí, que vida é aquela lá? Não, a nossa vida aqui que é boa. Tá boa demais. Né? E aí, o que ele faz? Ele tenta convencer as pessoas. Não, gente, isso aqui não é vida. Então, no sistema familiar, acontece muito isso. Uma pessoa, às vezes, se rebela. E ela é totalmente... taxada ali, né, de ruim. Execrada, né? Que ela não presta, que ela é louca. Quantas vezes, vou internar, antigamente, lá na década de 1970, eles costumavam internar as pessoas que eram maluco, beleza. Né? Inclusive, o Raul Seixas, ele ficou internado no hospício. Né? Ele e o Paulo Coelho. Duas pessoas que revolucionaram ali a cultura brasileira. Né? E eles eram os loucos. Né? Mas esses loucos é que muda toda uma visão cega que existe dentro do... igual antigamente, né? Os pais é que estipulavam o que o filho vai ser, com quem vai casar, né? Tudo já tinha... aquela meta pros filhos, já tinha o futuro deles já todo programado. Então, eles achavam que eles sabiam o que era melhor, né, para os filhos. Eles que tinham experiência, eles sabiam. Eles sabiam. E aí, esse filho, às vezes, para não ter para não perder, não ser excluído, né, para conseguir pertencer ao sistema, eles aceitavam. Quantas vezes um homossexual, por exemplo, que tenta convencer o pai, que aquela é a característica dele, é a forma que ele tem de expressar o amor. Esse pai, se não dá uma surra nele, expulsa essa pessoa, esse filho. Escondia, né? Internava. E às vezes fala assim, você vai criar vergonha, vem aqui, você vai casar, você vai trabalhar em tal coisa, todo mundo da família trabalha, e essa pessoa simplesmente anula a vida dela. E ela vai ser totalmente infeliz. E vai fazer os outros infelizes. Infeliz também. Né? Porque ela nunca vai ter sempre aquele vazio. Né? Ou aí vai para as drogas, tudo mais. Isso também. Né? Então, a gente tem que valorizar essas ovelhas negras. Que elas que vão fazer todo um arranjo dentro de um sistema que vem há anos repetindo uma coisa que emaranha, que faz infeliz. Né? Isso. Que nós estamos fazendo analogia aí com o mito da caverna de Platão, né? Do livro A República, de Platão, que é o livro 7, que é o mito da caverna. Então, ele volta para buscar os amigos, né? Os familiares. Isso. E fala, gente, lá é outra vida. Mas eles duvidam, né? Aqui, você que é uma pessoa forte, você vai conseguir lá evoluir rapidinho lá. Você tem força, tem uma vida lá fora. Aí eles ficam, não, mas você está sendo ingrato. Olha como você é ingrato. Nós estamos aqui confortável, vendo as imagens, e você vem falar todo aí machucado. Que tipo de maravilha que é lá fora que te deixou desse jeito? E aí ele vai e tenta a si mesmo trazer as pessoas. Mas o que acontece quando a pessoa deixa de pertencer? Ela entra em depressão, né? Ela às vezes até suicida, né? Então acontece muitas tragédias. Porque essa pessoa vai se sentir culpada, porque a pressão é muito grande. É uma pessoa que faz diferente, ela sofre muita pressão. Sofre, é verdade. Né? Mas tudo que na humanidade foi marcado, foi
mudado foi por causa de um homem. Pode perceber isso. Nunca é por causa de um grupo. Um homem aí, gente, significa homem ou mulher, né? Homem ou mulher. Uma pessoa. Quando a gente fala homem, a gente quer dizer o ser tem humano. Que ser, o ser humano. Não tem que ser um homem, não. Pode ser uma mulher também, uma né? Mulher, lógico. Pode ser uma Teresa mulher. de Calcutá, então, né? É uma prova tem a disso. Joana d'Arc, né? Teresa de Calcutá, tem várias Irmã também, Dulce, né? são mulheres, são pessoas que sozinhas, né? O Gandhi, isso, que sem levantar uma arma conseguiu salvar muita gente, né? Verdade. E o Martin Luther King também, né? São homens, são pessoas únicas. Isso. Que fizeram todo uma revolução movimento ali, né? Então, mas essas pessoas sofrem muito. Sofrem. Né? Galileu Galilei, por exemplo, quando ele quis dizer que a Terra não era plana, né? Ele foi à Inquisição que quis. Não, eles eram considerados bruxos, né? Eram considerados bruxos. Todo mundo que tinha uma visão. A ciência ela não batia com a religião. Não. Né? Então, todo mundo tinha uma visão além, né? Era considerado bruxo. Bruxo, e aí tinha que ser queimado na fogueira. Queimado na fogueira, né? Verdade. Que aconteceu com a Joana d'Arc. Joana d'Arc foi queimada. Então, essas pessoas aí, até o Giordano Bruno, que foi a mesma coisa do Galileu, só que o Giordano Bruno não quis mudar a ideia dele. Ele foi até o fim afirmando a ideia dele. E ele foi, não sei se foi guilhotinado, acho que morreu na guilhotina. Mas o Galileu Galilei falou, não, eu prefiro admitir, deixar que eles achem que eu penso assim, eu penso assim, que ele viveu até 70 anos, né? Foi diferente do... Mas são pessoas únicas, né? Que foram contra aquela ideia que a família vem trazendo de geração em geração e que vai emaranhando o sistema. Né? Então, ali, o que acontece com ele tenta, de todo jeito, voltar a trazer essas pessoas. Né? Aí ele vai e volta e quer puxar essas pessoas. Mas ele sofre muito porque ele não consegue convencer. Mas aí o que faz? Na constelação familiar, quando a gente vai contra uma ideia da família, né? Por exemplo, minha família, todos são católicos. Né? Se mudar de religião, sou agnóstica, por exemplo. Banido, né? E quantas vezes a gente sofre por isso? É. Né? Não, você está se rebelando. Né? Por que você tem que ser diferente? É. Né? Você tem que ser igual a todos nós. E aí você acaba vivendo assim, um consentimento, né? Tá tudo bem, então é uma frustração. Olha como eu sou a vida uma filha inteira, exemplar, né? Então ali, mas lá no fundo eu não estou sentindo bem. Não. Fica frustrado. Mas o que acontece? Quando a constelação ela traz essa ajuda, né? Que mesmo se eu não sou a favor das ideias que meus pais têm sobre religião, sobre política, sobre o que seja, se eu não concordo com eles, que eu tenho a minha própria ideia, eu não vou me sentir excluída. Eu vou continuar honrando esses pais e essa mãe, esse pai e essa mãe, pela posição deles, né? É um ponto de vista deles. Não vou tentar mudá-los, porque é muito difícil, porque senão eu também vou ficar estagnada, tentando fazer com que eles comunguem com a minha ideia. Né? E aí, vai ser o quê? Nenhum, nem outro. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que agradecer a vida que eles me deram, né? Respeitar as ideias deles, que é deles. É deles, é problema deles. Eu não vou carregar isso. Né? Eu não vou ficar infeliz porque eu tenho que seguir exatamente como eles sempre seguiram, como toda a família seguiu. E eu vou honrar esses pais, mas vou para a vida.
vou lá para o sol, né? Eu vou desbravar. Vou seguir meu ideal, né? A minha vida lá. Minha vida, mas respeitando. E se eles quiserem vir, uma hora, porque não adianta, Graça, você querer ajudar alguém se alguém não está no momento. Não quiser, não está no momento dele. Se a pessoa não quer ser ajudada, então eu tenho que respeitar o ponto de vista dele, né? Como todo ponto de vista é a vista de um ponto. Né? Eu estou num ponto, ele está no outro. Não vou excluir essa pessoa do meu coração. Né? Não vou, ela vai continuar fazendo parte do meu coração. Mas eu vou fazer diferente. E esse fazer diferente, às vezes, ele vai repercutir em todo um comportamento que vem de anos emaranhando o sistema. Quando você chega e tem a visão daquilo, ela fala assim, não, agora eu vou fazer diferente. Revoluciona tudo, muda todo o sistema. Traz a paz para todo o sistema. Mesmo se você foi... Verdade, né? Execrado. E a constelação, ela é isso, ela ajuda isso. A você ter a consciência, não excluir, nem se sentir excluído, né? Porque você é uma pessoa. O respeito, né, Alba? A pessoa esse respeito. Que é muito importante, né? É muito importante. Né? Eu, por exemplo, tenho essas famílias, né, que... um colega meu que queria abrir um negócio. Não, você tem que fazer concurso público, porque todos fizeram concurso público. Todos são concursados, ganham muito bem. Mas ele não, ele quis mexer com o negócio. Isso não vai dar certo. Você está louco? Isso é muito risco. É igual quando eu fui tirar a carteira, meus irmãos todos tiraram a carteira num Fusca. Eu ia tirar numa caminhonete, foi uma maior briga. Por que você vai tirar, né? Tem que tirar na Fusca coisas, também. Né? São pequenas coisas que vão alimentando ali, que vai fazendo aquela bola aquela linha emaranhada ali do sistema, e que a gente nem percebe. Mas é mesmo. Né? É como se fossem aqueles cativos ali do mito da gruta caverna, ali da caverna, né? Porque eles achavam que ali era a realidade. Isso. Né? Então, gente, quem quiser agendar... e outra coisa, lembrar sempre, né, do nosso grupo de vivência, que é toda última quarta-feira do mês, que a gente faz a constelação familiar de gratuita. Quem quiser participar, no grupo do GAPOL, que é o grupo de amigos portadores de lupus, que reunimos nas últimas quartas-feiras do mês. 19h30, né? Aqui no prédio da rádio. 19h30, aqui no Salão da Santana. Né? Então, vocês estão convidados aí. Isso. Já vou avisando. Até para conhecer, para ver como funciona, né? Para conhecer.